Tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo. Como é que estão as coisas por aí? Dia longo de Tudo trabalho hoje? dia longo de trabalho e correndo atrás dos exames para as próximas etapas aí, né? Com certeza. A gente vai falar bastante sobre essas etapas aqui ao longo do nosso bate-papo também. Rômulo, Perfeito. antes da gente começar para valer aqui, primeiramente deixa eu te dizer que é um prazer conversar com você de novo, né? A gente já teve um encontro prévio, né, dentro do dentista e militar e preciso te dar os parabéns, né, já dei em particular, né, agora publicamente aqui, né, pela sua aprovação, finalmente, né, em segundo lugar para a vaga de buco, né, no concurso do Exército. Não é fácil, né? Você certamente superou uma série de desafios, como eu falei aqui na introdução da live, né? Ralou bastante, certamente teve que fazer vários sacrifícios aí para que isso finalmente acontecesse. Então, parabéns aí oficialmente. Muito obrigado. É isso. Todo sacrifício vale a pena, né, no final. Com certeza. Rômulo, para a gente começar aqui, para as pessoas te conhecerem um pouco melhor, eu vou te pedir só para você falar um pouco mais de você, tá? Da sua formação, da sua idade, por que que você escolheu a cirurgia especificamente, onde que você fez, né, a tua residência, se demorou 3 anos mesmo, e por que que você escolheu a cirurgia dentre essas várias áreas aí da odontologia, né? Eu escolhi uma área totalmente diferente da sua, né? Eu fui para dentística, né? Então, assim, por que que você escolheu a cirurgia? Fala um pouco da tua formação para o pessoal te conhecer. Vamos lá. Eu sou de Santa Catarina, Itajaí. Fiz meu ensino médio lá. Tinha mais afinidade já com as áreas das ciências biológicas, de saúde, né? E nessa escolha da profissão, acabei indo mais para odontologia, acertadamente, né, para odontologia. Já na odontologia, a escolha da cirurgia acho que foi até mais fácil. Foi uma coisa que desde o início era o que eu queria e não pensava muito em fazer outras coisas, né? Outras especialidades não me faziam brilhar os olhos como a cirurgia sempre fez, como me faz até hoje, né? Então não diria que não foi nenhuma escolha, foi mais ela que me escolheu do que propriamente o contrário. E a partir disso, né, desde da faculdade, eu me direcionei para fazer o que eu queria, que era a cirurgia bucomaxilo, né? Então, desde ali, sei lá, da metade da faculdade para o final, comecei a estudar para as residências, né? Porque eu acreditava e acredito ainda hoje que é a melhor formação para um cirurgião bucomaxilo. Uhum. E depois da faculdade comecei a prestar as provas, né? Então acabei passando na Universidade de São Paulo, na USP, né? No Hospital Universitário, que foi onde eu cursei lá os 3 anos de residência. Foi uma experiência muito boa, incrível. Recomendo, inclusive, para as pessoas que pensam em residência, né? Eu diria que até talvez tenha algumas semelhanças com a carreira militar também, questão de entender hierarquias e que a gente da odontologia não está tão acostumado quanto o pessoal da medicina, né? E a partir disso fui para o mercado de trabalho, né? Fiz um mestrado também em cirurgia bucomaxilo e desenvolvi nesses 4, 5 anos depois da residência consultório particular, né? Então, basicamente, atuei principalmente em consultório particular. Hoje até atuo no serviço público também, num centro de especialidades, mas foi uma coisa que iniciou no último ano aí, né? Entendi. É engraçado você ter falado da escolha, assim, né, de cirurgia, e como eu te falei, né, eu segui outra área totalmente diferente da sua, né, eu fui para dentística, né, mas o fato de eu ter escolhido a odontologia, né, na verdade, assim, o que provocou, né, a escolha da odontologia, para mim, pelo menos, foi um acidente que eu sofri, eu não sei se você já me ouviu falando sobre isso alguma vez, mas Sim. literalmente caí de cara no chão, né? Para quem nunca ouviu essa história, né? Fraturei os dois cônjuges. Eu não sei se você já pegou um caso bizarro como esse de alguém que fraturou os dois cônjuges assim ao mesmo tempo, né? E foi isso que deixou assim a odonto no meu radar, assim, sabe? Eu falei, pô, legal isso, né? Você consegue. Então quer dizer que é assim que se conserta pessoas, né? Pessoas podem ser consertadas, né? Foi a minha primeira experiência com esse tipo de conserto, assim, entendeu? Mas, quando comecei a faculdade, aí, curiosamente, né, desvirtuei para uma área completamente diferente daquela que meio que me levou, né, para odontologia. É interessante. Você tem dentista, né, algum dentista na família, algum familiar, alguma coisa assim? Não, tem algumas pessoas da área da saúde, né? Minha mãe é psicóloga, mas dentista nenhum. Entendi. E como que você conheceu, Romo, essa oportunidade assim de fazer concursos das Forças Armadas?
Era algo que de repente você já pensava na faculdade, ou foi só depois que se formou? De onde que surgiu isso, assim? Assim, sempre teve uma admiração quanto a esses profissionais, né? Então, sei lá, e alguém dá uma palestra lá na faculdade, sou cirurgião das Forças Armadas. Sempre me enchia um pouco os olhos, né? Um pouco não, me enchia os olhos. Uhum. Mas nunca foi uma coisa tão palpável, me parecia uma coisa muito distante mesmo, né? Assim, eu não sabia como era o processo, não sabia que existiam concursos, então era uma coisa muito crua, né? Então eu fui saber mesmo, assim, ir atrás das informações pela internet mesmo, né? Acompanhando seu canal, enfim, pessoas que falavam sobre isso, né? Então, mais dessa forma do que e até conheço alguns dentistas temporários aqui de São Paulo também, né? Então, mais com a internet propriamente do que com outra coisa, né? Entendi. Você está em São Paulo agora. Isso, desde que eu vim para São Paulo há 8 anos para fazer residência, acabei ficando depois por conta das oportunidades de trabalho, enfim, acabei ficando aqui. Entendi. Bom, tem hospital do Exército aí bem grande, inclusive, né? Hospital Militar de Área Sim, de São Paulo. De repente, é uma oportunidade aí que você tem de voltar para São Paulo caso você queira se estabelecer aí, né? É uma grande possibilidade. sim, é uma das dos pensamentos, né? Óbvio, tem também a questão de eventualmente voltar para mais próximo da família no sul, né? É. Mas isso é mais para frente. A sua família é de qual cidade exatamente de Santa Catarina? De Assim? Itajaí, é uma Itajaí. cidade É do perto lado de de Floripa? Balneário, colado. É, é Floripa, dá uma hora ali de carro, né? Ah, Não é tá. longe. Eu tô falando de Floripa especificamente porque tem o Hospital do Exército lá também, né? Tem o Hospital aqui É, em Curitiba também, né? De onde eu tô falando, então é perto da sua família também, essas duas opções. essas seriam provavelmente as duas primeiras, se ao caso eu conseguir escolher, né? As duas primeiras opções. Show de bola, bacana. E, Romulo, eu sei que você, né, já falou que você se espelhou em, de repente, visitas ali que você recebeu na faculdade, né, achou bacana alguém falando ali sobre a carreira militar, isso abriu seus olhos, né, como você falou. Mas o que te motivou especificamente, assim, o que que foi mais, qual foi o impulso mais forte que você teve dentro de você para se dedicar tanto assim a passar nesses concursos? Foi alguma vantagem da carreira, algum benefício? Foi o que exatamente, assim? Vamos lá. Eu estava, quando eu comecei a estudar, num momento de carreira que assim, meu consultório já girava bem, Aham. eu já tinha feito a minha residência, já tinha feito o meu mestrado. Financeiramente, assim, não é que eu seria rico, nada disso, mas já ganhava o que eu imaginava, mais do que eu imaginava que eu ganharia numa carreira como dentista e estava para mim ok. Então foi mais uma busca por pertencer a algum lugar, né? Então, mais do que óbvio, os benefícios são indiscutíveis também, né? E são importantes. Ninguém quer trabalhar de graça, né? Basicamente. Mas eu acho que o que me chamou mais atenção é a carreira, a progressão de carreira, também a questão de ter, além de você ser cirurgião, você também ser um militar, ou seja, é uma carreira que eventualmente não vai ser tão monótona, né? Então vai ter um outro lado também, porque querendo ou não, mesmo que eu ame cirurgia, chega uma hora que você fazendo a mesma coisa o dia inteiro, chega uma hora que também tem um certo tom de repetição, né? Então isso também me chamou a atenção. E aí, óbvio, os benefícios, aposentadoria, plano de saúde, tudo isso também chama a atenção, mas não diria que é a principal coisa, né? Eu acho que foi mais buscar aquele, aquele brilho nos olhos que eu tive lá na faculdade quando eu vi outras pessoas que falavam, enfim, que desempenhavam esse serviço propriamente, né? Bacana. Eu achei bem interessante você ter falado isso sobre, pô, vai que eu enjoo, né, entre aspas, né, de ser bucomaxilo, né, toda hora, o tempo inteiro ali, porque pela minha experiência, Romulo, desde que eu entrei no Exército, eu obviamente convivi com vários dentistas concursados, né, das três forças, né, eu conheci pessoas que passaram nos três concursos, né, obviamente mais no Exército, porque foi a força que eu passei, mas em vários momentos eu vi essas pessoas saírem da cadeira, porque queriam, inclusive, sabe? De repente alguém queria mais uma função administrativa. Vi dentistas também indo até para a vertente militar da carreira, Romulo.
Teve um colega meu dentista, inclusive, eu não sei se você já ouviu falando isso alguma vez, mas ele se voluntariou para ser instrutor do curso de formação de oficiais, lá na SpaceX. Vibrava, né? Adorava a parte militar, porque estava cansado de atender, não queria mais ficar na cadeira e tal. Então, é importante passar isso para as pessoas que estão assistindo a gente, porque são basicamente, pessoal, tá? Essas três vertentes que existem nas Forças Armadas para dentistas. Obviamente, a de sentar na cadeira e atender. No caso do Rômulo, não, né? Muitas vezes é ficar em pé, né? Para atender, para fazer uma extração, alguma coisa assim, né? Em alguns casos. E tem essa outra vertente administrativa também, de repente gerenciar uma odontoclínica, de chefiar sabe, um depósito de materiais odontológicos, que é uma baita responsabilidade, materiais caríssimos. Aí você certamente vai ter algum colega ali que vai ficar de mal com você, porque você está regrando ali as limas que ele pode receber ou não e tal, né? Então são vertentes que vocês podem acabar seguindo aí, tá bom, pessoal? Bom, é, Romulo, existem várias formas de você ingressar. Na verdade, duas formas, né, de você ingressar nas Forças Armadas. A gente está falando aqui só de concurso até agora. Mas você mesmo falou aqui no começo da conversa que você conhecia dentistas temporários antes de passar no concurso, né? A via temporária nunca te chamou a atenção? Ou você chegou a cogitar em algum momento? Não me chamou atenção porque sempre me pareceu mais distante, né? Então dependia basicamente da a maioria, acho que todas que eu conheço pelo menos, de currículo, né? Sim. E para mim, né, esse currículo seria muito difícil de desenvolver, né? Porque, por exemplo, mestrado, especificamente, eu saí da residência, poderia, o ideal seria, inclusive, eu ter tentado um mestrado numa faculdade pública. Uhum. Mas eu não, a faculdade pública onde eu tentei fazer o mestrado era dedicação exclusiva, então eu ficaria basicamente 2 anos sem operar, o que para um Uhum. cirurgião que está acabando de sair da residência, ou seja, recém aprendeu as técnicas, né, seria bem meio trágico na minha visão. Então, acabei indo para fazer um mestrado particular, né? Então, eh, e mesmo no mestrado foi uma coisa que me desiludiu um pouco daquele caminho, né? Eu esperava uma coisa, e, enfim, acabou não sendo tudo aquilo que eu esperava. Então, para eu conseguir virar temporário, seria um caminho mais longo e eventualmente mais difícil também, né? E como pela carreira eu conseguiria subir os cargos, enfim, também, né? Toda essa programação da carreira que existe me Uhum. chamou mais a atenção e eu fui por esse caminho, né? Entendi. É bacana você ter compartilhado isso, porque com certeza vai dar uma clareza para muita gente. Porque tem algumas pessoas, Romulo, que acham que ser temporário, na verdade, é mais fácil do que ser concursado. É exatamente o contrário, né? Como você falou, tem que ter muitos títulos, demora muito tempo, obviamente vai requerer um investimento financeiro mais alto, porque você tem que ter vários títulos para entrar, enquanto que o concurso, se você, tudo bem, você fez um mestrado, né? Mas você já tinha uma residência. Só com a sua residência você já conseguiria apresentar aquilo ali como título para ao passar na prova do exército, que você estaria lá dentro, né? Então é importante compartilhar isso para eles. Sim, eu sempre fugi um pouco das provas de título, né? Assim, mesmo na época das provas de residência, sempre foi uma coisa, sempre me garanti mais e busquei mais e por mim mesmo, pelas provas, né? Enfim, que eu achava que era o caminho mais viável. Legal, bacana essa experiência. Falando em provas, você tentou fazer outros concursos, além desse concurso do Exército? Eu sei que das Forças Armadas o seu escopo ele fica meio restrito, né? Porque você poderia fazer nesses últimos anos somente o da Marinha, né? E mesmo assim para uma outra área, de repente parecida com a sua, tipo implantodontia, alguma coisa assim, porque não abre para não tem aberto para cirurgia nas outras forças nos últimos anos, né? Então como é que foi isso para você? Fez outras provas ou não? Sim, fiz outras provas, não das Forças Armadas, só do Exército e Aham. Bucomaxilo, mas principalmente os concursos da VUNESP, fiz praticamente quase todos que eram próximo de mim para testar as provas, enfim, para também ir medindo a evolução, porque querendo ou não fazer em casa é diferente de estar lá, né? Então, sei lá, uma coisa totalmente básica que eu tinha muita dificuldade, riscar quadradinho. Riscar quadradinho lá é uma coisa, em casa é outra. É. Passar por gabarito, que no primeiro ano perdi algumas questões assim. Então, querendo ou não, a experiência era bem importante, né? Então, eu fiz praticamente todas as provas da VUNESP,
próximo em São Paulo, nesse meio tempo, que é a banca do Exército. Uhum. E de outras provas eu fiz lá no começo, quando eu estava começando a estudar, PMBH só, né? Enfim, também fui bem, inclusive fiquei lá entre os aprovados, mas como não era meu objetivo, não fui. E da VUNESP, eu hoje inclusive exerço, sou bookmaxilo de um centro de especialidades aqui em Osasco, que é uma cidade colada em São Paulo. Uhum. E nesse ano também fui aprovado na prefeitura de Sertãozinho, mas não fui porque, enfim, não era a minha especialidade e era uma prova mais de testar mesmo, né? Entendi. E quantas provas do Exército você chegou a fazer? Eu sei que você não fez só essa, né? Você fez pelo menos mais outra, pelo que eu me lembro. Compartilha essa Isso, experiência com o pessoal, por favor. eu fiz duas provas do Exército, né? Óbvio, eu fiz todas as que tinham disponíveis em casa, né? Mas Uhum. ir lá fazer e para já para valer, fiz duas, fiz a do ano passado e fiz Aham. essa, né? Então, essas duas, uma que serviu de experiência para a outra, digamos assim. Legal, bacana. Antes de te perguntar, Romulo, por quanto tempo você estudou, como é que foi essa jornada, eu só queria fazer mais um convite aqui para o pessoal, para eles, caso estejam gostando desse bate-papo, eu estou gostando bastante aqui pelo menos, tá? Deixem um like aqui, pessoal, para a gente saber. E também saibam que ao deixar um like aqui na nossa live, ela começa a ser divulgada para outras pessoas, outros colegas dentistas seus, que têm interesse em entrar nas Forças Armadas também. Então falem para eles, tá? Que o Rômulo também está aqui compartilhando a experiência deles, que ele tem muita coisa para ensinar. Vocês vão ajudar muita gente assim, tá? Compartilhem o link também direto, isso vai fazer chegar até mais rápido para essas pessoas que têm interesse no que a gente está conversando aqui. Como eu disse também, deixem todas as perguntas que vocês precisarem, que ao final da live a gente vai revisar todas elas aqui e a gente vai responder vocês. Fiquem até o final, beleza? Mas, Romulo, voltando aqui então, né, sobre estudos agora, sobre jornada de estudos. Né? Você disse que fez duas provas, né, contando com essa que você passou. Por quanto tempo, assim, tenta se lembrar, assim, para a gente poder jogar isso aqui na discussão. Por quanto tempo você estudou mesmo para essa prova do Exército? 1 ano e 7 meses. Eu comecei a estudar uns dias a mais, vai, né? Porque eu comecei a estudar no Natal de 2023, né? Dia 25 lá. Então, e desde o primeiro dia eu levei a sério, assim. Eu não tenho muito essa coisa de fazer as coisas mais ou menos, né? Quando eu quero alguma coisa, tem que levar a sério, mesmo que não consiga tudo que a gente quer, né? Mas desde o primeiro dia foi levando a sério, estudando em todas as horas vagas possíveis. No começo foi mais fácil, porque era essa época de Natal e Ano Novo, eu estava basicamente de recesso, né? Uhum, Depois foi ficando um pouco mais complicado, porque no primeiro ano ainda fazia mestrado uhum. e tinha meu consultório também rolando esses dias, mas todo o tempo disponível, né? Ou seja, todo o tempo, na verdade, livre, né, Sim. eu utilizava para estudar, em qualquer lugar, em qualquer momento, na academia, no ônibus, em casa, no avião, enfim, sempre tinha algum material ali disponível para que eu pudesse estudar. Muito interessante você ter falado isso também, viu, Rômulo? Porque essa é uma característica de todos os aprovados. Não existe um aprovado que não faz isso que você acabou de falar. Estudar em todo o tempo livre, entre um paciente e outro. Pô, faltou um paciente? Abre o livro, sabe? Coloca uma videoaula para assistir, alguma coisa assim para ouvir. Então, essa é uma característica, pessoal, de quem passa nesses concursos. Assim, não tem mistério, tá? Tem que fazer isso aí. Agora, Rômulo, você fez outras provas, como você falou, né? Mas você focou, de repente, em algum período ou na reta final só na do Exército? Ou você focou mais na do Exército? De repente, essas outras provas que você fez, o que você estudou para o Exército já abrangia, de repente, o conteúdo das outras provas? Como é que foi isso? Não, eu praticamente nesse tempo todo de 1 ano e 7 meses estudei focado na prova do Exército. Uhum, É, Então, assim, óbvio, nesses outros concursos, por ser a mesma banca, repetia praticamente, tirando a parte de português ali, repetia os assuntos, né? Mas basicamente, desde que eu comecei a estudar, o foco foi realmente essa prova e todo o planejamento de estudos, né? O plano de uhum. estudos era direcionado para a prova do Exército. Legal, bacana. Então, foco é fundamental, né? Eu lembro que quando eu estava para o concurso do Exército também, na minha reta final ali era só Exército, Exército, Exército e ponto final. Isso é muito importante. A Micaela falou isso na live de ontem também, ela focou basicamente na prova da aeronáutica, né? O Guilherme também, o outro colega do curso que passou, também focou na prova da Marinha, né, no caso dele.
né? Então, foco é fundamental também, pessoal. Mais uma característica de aprovados nesses concursos. Foquem em uma prova só, tá? Romulo, apesar de você já ter falado um pouco, né, da sua rotina de estudos, eu vou te pedir para se abrir um pouco mais aqui, para abrir um pouco mais isso para o pessoal, porque tem muita gente que tem objeções, muitas vezes imaginárias, sabe, quanto à possibilidade, né, de tempo necessário para estudar para essas provas, acha que é uma coisa impossível porque é muito conteúdo e tal. Pelo que eu entendi, você há muito tempo trabalha o dia inteiro, né? Você fez mestrado ainda. Talvez você até tenha trabalhado no final de semana, não sei, você pode até falar um pouco sobre isso. Detalhe um pouco mais essa rotina aí para eles entenderem como que você encaixou os seus estudos na sua vida, assim. Sim, principalmente no primeiro ano ali de estudos, eu trabalhava muitos sábados, muitos domingos, né? Porque para cirurgia normalmente são os melhores dias para a gente botar a cirurgia, né? Porque não depende de você desmarcar a agenda de consultório, né? Para ir para o hospital. Então, muitas semanas eu trabalhava final de semana, né? E é tudo questão de planejamento, né? Então é aquele dia que você sabe que vai ser muito corrido, então você já vai levar alguma coisa para você ler no almoço, eventualmente vai acordar um pouco mais cedo para ler alguma coisa antes, né? Eu sempre tinha as metas da semana ali para desenvolver, né? Então uma coisa que sempre me ajudou muito e assim demorou para eu entender o melhor modelo para mim aprender ali eram os flashcards, né? Os flashcards e levava para todo lugar. Então estava em algum lugar lá, é, o dia super cheio, parava lá, sentava 30 minutos e fazia os flashcards do dia, né? Então isso era o mínimo do mínimo, era começar o dia com os flashcards resolvidos ali, né? Bacana, essa dica é importante também, tá, pessoal? Então levem suas anotações, pode ser flashcard, como o Romulo falou, pode ser um resumo, um livro, seja lá o que for, mas levem com vocês sempre que possível, tá? Romulo, sua rotina com certeza não era fácil, né? Bem pesada, como você descreveu. Mas existiu algum outro desafio assim que você teve que superar? Teve algum sacrifício a mais assim que você teve que fazer para conseguir se dedicar mais aos estudos? Isso é muito particular de cada um, né? Por exemplo, falando de mim, um sacrifício que eu tive que fazer, que para muita gente, nossa, besteira isso, né? Foi parar de ver jogo do Flamengo, por exemplo. Eu não conseguia ver todos, né? Para mim isso é um baita sacrifício, né? Brincadeiras à parte aqui, como é que foi isso para você? Assim, o que é que você teve que abrir mão? Que hoje em dia você vê, pô, valeu muito a pena eu ter feito isso. Sim, pequenas coisas, né? Então, tudo que você faz no tempo livre, você para de fazer, né? Então, sei lá, é o filme que você ia assistir, a série que você ia assistir, eventualmente algumas saídas que você ia ter e você começa a filtrar um pouco mais. Acho que o ideal, obviamente, é você estudar o máximo possível, mas também não dá para filtrar tudo, porque senão, às vezes, você dá tilt, enlouquece no meio do caminho, né? Mas tudo que é variável ali, né, que você pode postergar ou pode abrir espaço de tempo na sua agenda, você faz, né? Então, no primeiro ano, principalmente, foi ali onde eu até, na verdade, filtrei mais essas coisas, né? Então, sei lá, tinha uma viagem marcada para Bahia, para ficar num resort lá, acordava 5 horas, 6 horas da manhã, para pelo menos estar 2 horas antes, para ir depois para o resort, comer e ficar na piscina o dia inteiro, né? Então, óbvio, não é uma coisa agradável, né? Mas tem que ter o foco, não adianta, né? Você tem que focar no final lá, né? Com certeza. Eu lembro, Romulo, que quando eu estava estudando para o concurso do Exército também, a minha esposa, que era namorada na época, acho que nem noiva era ainda, tá? Era namorada. Eu fazia uma ponte aérea de Salvador a Curitiba, né? E principalmente ali quando eu estava me aproximando mais da data da prova, na verdade, quando eu estava bem perto da data da prova, eu parei de fazer essa ponte aérea, inclusive. Eu simplesmente não viajei mais. Mas nas viagens anteriores a essa pausa, digamos assim, eu levava os meus resumos, levava livro, e num tempo livre ali, que de repente, pô, ela tá se arrumando pra gente sair pra jantar, alguma coisa assim. Era lendo, era estudando. Então, pessoal, mais uma vez, mais uma característica de pessoas que passam nesses concursos. Anotem tudo isso, sigam, que esse é o caminho do sucesso, de fato, tá? Falando em sucesso, Romulo, dia da prova agora, né? O dia que você sentou lá e fez a prova, que te levou
ao segundo lugar no concurso do Exército. O concurso do Exército, para quem não conhece, tem duas sessões de prova: odonto geral e a parte específica, no seu caso de cirurgia. Como que você se organizou? Qual estratégia que você montou para o dia da prova? Você fez a parte específica primeiro ou foi para o odonto geral? Como é que foi esse planejamento assim? Eu priorizei a parte de cirurgia, porque é o peso maior, né? E porque no passado eu não tinha feito isso. Eu comecei pela prova geral primeiro e fiz a parte de cirurgia. E o meu rendimento, não sei se coincidentemente, talvez tenha alguma parte disso que seja também consequência disso, foi justamente o que eu faço, o que eu fiz primeiro nos 2 anos, eu fui muito melhor do que o que eu fiz depois. Não sei se é só consequência disso, mas ajudou, né, basicamente. Legal, bacana. Essa estratégia eu recomendo também, tá? Eu promovo essa estratégia de fazer a parte específica primeiro, não só pelos motivos que você falou, né, de pontuar mais no cálculo da nota final, mas a meu ver, Romulo, não sei se você concorda comigo, mas quando você começa a fazer questões da sua especialidade, que você tem mais afinidade do que as outras questões de odonto geral, por mais que caia a cirurgia em odonto geral também, né? Mas você ganha, inclusive, mais confiança no momento chave da prova, que é o início, quando você está mais tenso, você está mais nervoso. Então você começa a dar aquela tranquilizada. Pô, tô acertando, com certeza, isso aqui eu conheço, e você fica mais seguro para o restante da prova. Concorda comigo? Concordo e acho que tem mais uma coisa, e aí vou falar mais do meu feeling, né? Não é nada científico, né? Parece que no começo das provas o seu subconsciente ainda está mais ativo. Quanto mais cansado você vai ficando, mais aquele chute, aquela dúvida vai sendo mais difícil de resolver. Você ficou em dúvida entre duas ali, parece que no começo da prova esses chutes, né, esse subconsciente está mais ativo e quanto mais cansado você vai ficando, parece que ele vai cansando junto, né? Então é uma impressão que eu tenho, é um feeling, né? Pode ser que seja só comigo também, mas eu acho que isso acontece sim. Não, eu concordo com você. Eu tenho exatamente a mesma impressão. Agora, seguindo adiante um pouco aqui, Romulo, né? Você falou no começo aqui da nossa conversa já, logo uma das primeiras coisas que você falou, que você já estava focado nos exames, né? Na parte da inspeção de saúde, né? Depois da inspeção de saúde, vem a prova física, né? E, falando de exército, são 3 exercícios cobrados, para quem não conhece, tá, pessoal? Corrida, flexão e abdominal. Os índices até deram uma aliviada, viu, Romulo? Você está pegando uma fase aí mais tranquila desses concursos. Aí no meu ano, teve até barra para fazer, tá? Hoje em dia não tem mais. Como que você está se preparando para a prova física? Ou não começou ainda? Como é que tá isso? Não, assim, sempre tive a parte física já na minha rotina, isso desde lá atrás, né? Então, a maioria desses exercícios ali eu já fazia, então eu já corria, não fazia flexão, mas enfim, treino Uhum, musculação, que uhum, indiretamente ajuda nisso também, e abdominal também no treino de musculação. Então, é, não, para mim, desde o começo eram índices que antes eu já fazia, né? uhum. Óbvio, ter um foco maior. No primeiro ano foi uma coisa que eu deixei um pouco de lado para estudar, mas nesse segundo ano eu tentei equilibrar um pouco melhor, assim, então não deixei de treinar, de correr para estudar. Equilibrei melhor isso e, assim, continuo treinando. É uma coisa que realmente, para mim, né, porque eu já tinha esse hábito e como você falou, os índices diminuíram bastante, né, então não são tão difíceis, digamos assim, né. Legal, bacana. Romulo, antes da gente partir para o próximo tema aqui, eu quero só fazer mais uma vez um convite para o pessoal. Pessoal, se vocês estão gostando dessa live aqui, desse bate-papo, deixem um like aqui, curtam. A gente vai conseguir levar esse vídeo aqui, essas dicas valiosíssimas que o Romulo está dando para outras pessoas, para outros colegas dentistas. Compartilhem o link direto com eles aqui. Deixem as perguntas que vocês precisarem também, que a gente vai responder todas até o final. Tá? Façam isso para a gente conseguir levar essas orientações aqui gratuitas aqui para vocês, para o máximo de pessoas que a gente conseguir. Beleza? Rômulo, você já falou aqui durante a nossa conversa que você fez 2 provas do Exército, né? Entre essa primeira tentativa e essa segunda, né, que você finalmente conseguiu passar, o que é que você viu de diferente, assim? Quais dificuldades que você enfrentou na primeira? Como que você superou para a segunda? Como é que foi essa evolução, assim? Compartilhe isso com a gente aqui, por favor. Então, eu acho que
o principal fator de mudança no meu caso foi a frequência e o tempo propriamente, né? Porque intensidade, assim, desde o começo eu dei intensidade nos estudos, né? Mas existe uma trajetória ali para ser cumprida, digamos assim, né? E Uhum. que obviamente para cada pessoa é diferente, né? E até é impossível de calcular, eu diria. Mas o principal fator diferencial entre um ano e o outro foi a frequência, enfim, não desistir, né? Continuar acreditando, né? Acredito que também quando esse fato de acreditar ele vem junto com a sua melhora nos estudos, enfim, você faz as provas, faz questões, vai melhorando e essa confiança também vai aumentando, né? Então, querendo ou não, eu me sentia mais confiante porque eu tinha estudado mais, tinha trilhado um caminho maior ali também, né? Então, acho que o principal fator foi o tempo, porque intensidade, eventualmente, eu acredito que talvez até no primeiro ano eu tivesse sido mais intenso. Mas uma coisa que mudou também é entender a minha forma de aprendizagem, né? Então, no começo eu tirava para todo lado, era vídeo, era escutar os livros, era ler os livros, era fazer resumo, era fazer flashcard. Chegou um momento que eu entendi que não era tudo isso, era mais o flashcard, mas para mim mais ver os vídeos e escrever, enfim, foi criando melhor esse caminho, né? Então, acho que com certeza, apesar de ter sido um pouco menos intenso, mas ainda assim intenso, o segundo ano era mais assertivo, né? Eu já sabia melhor usar as ferramentas que para mim funcionavam melhor, né? Excelente. Essa é uma característica também, pessoal, comum em aprovados também. Essa coisa de você começar num ritmo muito, muito forte, né, Romulo, no começo, e depois, conforme você vai ganhando confiança, e literalmente você vai matando os assuntos. Assim, chega uma hora que não tem mais o que inventar. É uma questão de você revisar o que você estudou, certo? Então, naturalmente, o seu ritmo ele tende a dar uma diminuída, mas o seu estudo não é que você se acomoda, não é isso. Você se torna mais eficiente. Concorda comigo? Né? Então você vai, Sim. como você falou, você vai se conhecendo, né? As coisas começam a se otimizar. Então, essa é uma característica também de quem passa nesses concursos. Pessoal, anotem isso, porque essa dica é fundamental. Fiquem tranquilos, porque isso vai acontecer com vocês também, se vocês persistirem desse jeito, como o Rômulo insistiu aí, tá certo? E Rômulo, depois que saiu o resultado, finalmente, da prova do Exército ali, qual foi a sensação que você sentiu assim? Porque não foi uma jornada exatamente rápida assim. Se a gente for comparar com as pessoas que passam nesse concurso, foi até rápido, né? 1 ano e 7 meses ali de estudo, como você falou, 2 tentativas, mais ou menos rápido, mas não exatamente rápido assim, né? Como é que foi a sensação de finalmente ter acabado assim? Ah, rola um certo alívio ali, né? Porque querendo ou não, mesmo independente do seu nível de confiança, você nunca tem 100% de certeza que vai chegar onde você objetivou ali, né? Uhum. Então, um certo alívio e muita felicidade, né? As coisas boas da vida a gente demora para conquistar, né? Então, faz todo o caminho com certeza valer a pena, né? Porque passar pelo caminho e desistir seria o fracasso, né? Digamos assim. Exatamente. E não tem atalho, né, Romulo? Para quem está assistindo a gente, né, a sua história prova isso, né? Você não buscou nenhum jeitinho, nem nada, focou, se dedicou e o resultado veio. Agora, uma característica que eu estou vendo em você especificamente, Romulo, e aqui não é uma crítica aos outros colegas que passaram no concurso, não é isso, porque cada um é cada um, né? Mas eu vejo em você uma aura assim mais confiante. Pelo menos você demonstra isso, sabe? Uma pessoa que estava mais confiante durante essa trajetória do que os outros colegas demonstraram, assim, né? No final das contas, todo mundo se dedicou, todo mundo passou, todo mundo desenvolveu essa confiança, mas eu vejo isso mais forte em você. Você em algum momento se questionou, falou, pô, não sei se vai dar, ou não, foi com toda a vontade mesmo, tinha certeza que ia acontecer? Como é que foi na sua cabeça esse jogo, digamos assim? Sim, essa possibilidade de não conseguir sempre existiu, né? Eu tinha muito claro que eu teria ali, sim, com sorte, 3 anos para estudar, né? Se os 3 anos abrissem vagas, né? Até bater a idade. É, E, enfim, ia tentar os 3 anos, independente de conseguir ou não, né? Porque era Uhum. uma coisa que eu queria.
Mas sim, em vários momentos a gente se questiona se vai conseguir ou não. Acho que a confiança é importante, né? Mas também tudo tem que ser dosado, né? Tudo em excesso acaba prejudicando, né? Então, também esse medo, né? Quando você olha lá, por exemplo, coisa que deve acontecer com quem está fazendo prova. Às vezes você empatou, eu empatei ano passado com duas pessoas. Eu olhava lá a lista de inscrição e via essas mesmas duas pessoas. Já bate um certo, pô, esses caras estão estudando, essas pessoas estão estudando e eu também, ou Uhum. seja, tenho que estudar mais do que eles esse ano para não perder essa corrida ali, né? Então, sim, em vários momentos, porque é isso, você faz o seu, né? Você tenta ser fazer a sua melhor prova possível e você não sabe o que os outros vão estudar, vão fazer, se a prova vai favorecer alguém no sentido de aquela questão específica que era difícil, foi um assunto que aquele colega viu mais. Então você faz, se prepara o máximo. O que tinha na minha cabeça era me preparar o máximo possível, óbvio, acreditar, né? E o que fosse para ser, seria, né? Tem que ter um pouco de fé também nisso, mas o que fosse para acontecer, aconteceria, né? Legal. E você acha que essa experiência prévia de sucesso, né, que você teve em outros concursos e na prova de residência de cirurgia, você acha que isso te deu mais confiança de repente do que o que acontece normalmente com dentistas de outras áreas que não passam por esse filtro que você passou assim, sabe? Alguém que simplesmente faz uma especialização de pele ou de dentística e tal, que não tem um histórico assim de sucessos passados. Você acha que isso contribuiu para você? Possível que sim, muito embora você falando eu não me sinta assim, né? Então, quando Entendi. eu fui fazer lá a prova de residência, eu sonhava em passar, mas não era uma coisa assim, nossa, tenho certeza que eu vou passar na USP, né? E nesse processo de prova do Exército é a mesma coisa. Então, Uhum. assim, a confiança vai vindo passo a passo. Sim, né? Principalmente, por exemplo, as aprovações desse ano, ali nas provas da mesma banca, me deram um pouco mais de confiança, né? Ou seja, um indício ali que eu estava no caminho de desvendar um pouco mais da VUNESP, da banca da prova do Exército, né? Mas a grande verdade é que meio que todo mundo começa a estudar no 0 a 0 ali, né? Uma Entendi. prova de uma banca que a maioria das pessoas não conhece, com assuntos muitas vezes, óbvio, da sua especialidade, alguns deles você domina, outros não, mas da odontologia geral eu pelo menos não dominava nenhum deles. Então meio que todo mundo trilha o mesmo caminho ali, né? Então começa meio que no 0 a 0 e você vai buscando ali desempatar esse jogo. Interessante, bacana. E Rômulo, falando em preparação ainda, né? Por que você buscou ajuda para se preparar? Por que você, de repente, não tentou fazer tudo sozinho primeiro? Por que que fez sentido, por exemplo, você investir no curso de dentista e militar, buscar ajuda de alguém que já passou no concurso? Por que que você procurou uma rede de apoio, digamos assim? Sim, por direcionamento mesmo, né? Então, no começo você está muito perdido, né? Enfim, para você ler um edital enorme como é o do Exército, enfim, até você saber onde você tá pisando ali já é bastante confuso, né? É um conteúdo, apesar do Exército até ser o mais enxuto, comparado com as outras forças, ainda é um conteúdo considerável, grande, né? Enfim, não é uma prova de um concurso comum, digamos assim, né? Então eu busquei, na verdade, toda a ajuda possível, né? Então, tudo que pudesse facilitar o meu caminho ali, né? Eu busquei, né? Então, as aulas, querendo ou não, são resumos dos capítulos dos livros, né? Não que você não tenha que também, eventualmente, buscar nos livros, né? Isso é uma coisa que como, como na faculdade, como em qualquer outra área, muitas vezes você tem que buscar o extra ali também, né? Mas é um direcionamento eh, bem, principalmente no início ali e no final, como até resumos, né? Então, para ajudar na revisão, muito interessante, né? E tinha alguma dificuldade assim a mais particular a você? Porque tem algumas pessoas que têm dificuldades bem peculiares, né? Qual dificuldade de repente ali você tinha que você encontrou algum apoio assim dentro das ferramentas assim do dentista e militar assim? Por exemplo, falando da Micaela ontem, né? Ela, pô, a parte de português, ela foi fundamental para ela, por exemplo, assim, né?
Qual era uma falha, assim, que você reconheceu que tinha, que de repente, pô, isso aqui realmente vai me ajudar bastante, assim? O que você se recorda, assim? Com certeza a odontologia geral, né? Odontologia geral, assim, eu não trazia quase nada de bagagem da faculdade, porque como eu não exercitei ao longo desses anos, fui esquecendo, né? Praticamente esqueci, né? Então, eu precisei reaprender quase que 100% ali da parte de odonto geral, e para reaprender lendo os livros, toda essa parte é difícil, óbvio que algumas partes você pega lá os livros para ler também, mas a forma resumida com que está escrita lá ajudou bastante a redirecionar, né? Eu brinco com meus amigos que eu aprendi mais ali sobre odontologia geral para fazer a prova do exército do que eu aprendi na faculdade. Não, essa brincadeira que você citou aí, eu faço também, tá? Eu conto para todo mundo. Eu me senti dentista de verdade, assim, quando eu comecei a estudar, especialmente a parte de odonto geral. É claro que a gente lembra de algumas coisas ali, né? Porque você viu bem superficialmente na faculdade, né? Mas quando você para estudar, você, pô, tô me sentindo um dentista de verdade agora aqui, né? É engraçado isso, né? Exatamente. Bacana, bacana. E Romulo, falando agora de futuro, né? Futuro bem mais para frente aqui. Eu sei que você já tem seu consultório, né? Que você já deu uma pista aqui de repente do que você tem de planos, né? Para depois do curso de formação de oficiais e tal. Mas tem alguma coisa que você não tenha comentado ainda? De repente você tem um plano de. Você fez um mestrado, por exemplo. Você tem plano de dar aula, de repente, né? Como é que você está? Até antes disso, Romulo, deixa eu até emendar uma outra pergunta, tá? Aproveitando que a gente falou de CFO, quais são suas expectativas para o CFO? Né? Claro, cumprindo todas as etapas, né? Dando tudo certo, né? No concurso e tal. Mas quais são suas expectativas para o CFO já? Para se mudar para Salvador? Como é que tá isso? Sim, sim. Vamos lá, vamos começar pela segunda pergunta. É, As expectativas são muito boas, assim, de muito aprendizado, de sofrer um pouquinho, mas de passar por um processo de aprendizado, né? Acho que são nesses momentos que a gente consegue realmente crescer mais, né? Então, aquele exemplo que eu dei lá no começo do nosso bate-papo sobre a residência, né? Enfim, tem muito sofrimento também relacionado com o processo de residência, mas é um crescimento pessoal e profissional muito grande, né? Então é mais ou menos o que eu espero e almejo do CFO também, né? Então é mais ou menos o no pain no gain ali, né? Do CFO e muito aprendizado, né? Porque para mim será um conteúdo totalmente novo, né? Não tenho experiência militar nenhuma, enfim. E vou de peito aberto aí para essas novas aprendizagens aí que vão surgir ao longo desse processo, né? E em relação a plano de carreira, assim, tem essa questão de tentar voltar mais próximo lá para o sul, né? Para Santa Catarina, para o Paraná, né? Que seria uma das possibilidades da força, né? E provavelmente penso também em ter consultório, não é uma coisa que eu gosto, enfim, tenho já desenvolvi a rotina, né, de consultório, então provavelmente é uma coisa que mais para frente eu vou desenvolver também. E em relação você falou do mestrado, né? Ainda penso em algumas formações adicionais e dar aula sempre foi um objetivo que tá ali também do lado, mais ou menos como foi aquele das Forças Armadas lá atrás, né? Então tá ali no armário meio que escondido, mas em algum momento esse objetivo também provavelmente vai saltar para correr mais atrás, provavelmente, disso, né? tá no radar ali, né? E é interessante também, né, Romulo, compartilhar com o pessoal que você tem, né, a estabilidade, né? Vai dar tudo certo, com certeza você vai ter essa estabilidade, né, cumprindo as próximas etapas do concurso. E você pode aí, com calma, né, decidir o que você quer fazer da sua vida, né? Sem aquele desespero, entre aspas, né? Para sobreviver e tal, ter que fazer dar certo. Não, vamos planejar com calma aqui, eu monto consultório, dou aula, né? Isso é uma tranquilidade, certamente, que você tá começando a sentir já, né? Sim, com certeza isso é bem importante. Legal. E Romulo, chegando aqui finalmente no final da nossa conversa aqui, não vou tomar mais o seu tempo, sempre tenho certeza que seu dia foi puxado hoje, né? Mais um dia puxado. Mas que orientações finais, né? Além de todas as dicas que você já deu para o pessoal que acompanhou a live hoje aqui,
para essas pessoas conseguirem passar? Né? Que dicas você tem para essas pessoas que querem se tornar dentistas militares concursados como você também? Que mensagem final você tem para passar? Vamos lá, acho que o primeiro delas é acreditar, né? Ninguém passa sem acreditar. Persistir é bem importante, né? Porque uma vez me falaram isso e é uma coisa muito, muito verdadeira, né? O normal de um concurso não é você ser aprovado, o normal é você não passar, porque de 100, 200 pessoas que tem lá, duas, três vão passar. Então, essa parte do processo faz parte do caminho, né? Então você tem que persistir até chegar onde você quer, né? E outra dica em relação a mais processo de estudo mesmo é entender como você tem mais facilidade de aprender, mas sempre privilegiando também é, leitura e escrita, né? Porque querendo ou não, era a minha maior dificuldade, ler e escrever, né? Eu gosto muito ainda de vídeo, tenho mais facilidade vendo vídeo e Uhum. ouvindo para aprender. Mas chegou uma hora que me virou uma chave, né? A prova, querendo ou não, é escrita, né? Você vai ler, você tem que entender o que está lá. Uhum. Então, assim, mesmo que você tenha a sua facilidade lá com vídeo, na prova você vai ter que ler e entender. Então, tem que dar um foco maior nessa questão, né? Ler, entender e, eventualmente, escrever também, né? Legal, bacana. Pessoal, dicas de ouro, dicas valiosas aí para vocês, tá? O Rômulo dissecou a preparação dele aqui. Só voltar, essa live inclusive vai ficar gravada, tá, Rômulo? Para o pessoal consultar depois aqui, né? Então voltem, anotem tudo que ele falou aqui, porque deu passo a passo, né? Deu uma verdadeiro guru aqui de aprovação nos concursos das Forças Armadas para quem quer entrar nessa carreira, pessoal. Rômulo, antes de finalizar, eu vou só voltar aqui nas perguntas que o pessoal deixou para a gente hoje aqui, tá? E de repente tem algumas delas aqui que você até mesmo já consegue responder. Eu gosto de aproveitar esses convidados aqui nessas lives para eu parar de responder um pouco pergunta aqui, entendeu? Para eu passar um pouco a bola para vocês também. Deixa eu dar para passar alguma para você aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, o Thiago perguntou aqui. Essa aqui você consegue. Curso de aperfeiçoamento é válido no Exército ou somente especialização? Não, no exército não, especialização com certeza, e se não me engano, mestrado. Mas acho que a única que não precisa de especialização é a Marinha, né? Exatamente. A Marinha exige somente a graduação, né? E só complementando o que você falou do Exército, doutorado também é aceito na área que você se inscreveu. É basicamente isso aí. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Já tinha até respondido esse colega aqui. Alguém entrou aqui e já respondeu por nós aqui. Deixa eu voltar aqui. Pronto. De perguntas, era basicamente isso aqui que o pessoal deixou. Pessoal, vocês querem fazer uma última pergunta aqui para o Rômulo? Aproveitem que ele está aqui ao vivo. Aproveitem esse momento aqui para, de repente, puxar mais alguma informação dele aqui, além das que ele. Para ele passar mais alguma dica aqui, além das que ele já passou para vocês hoje. Deixa eu até aproveitar para tomar uma água aqui, dar uma molhada na garganta, Romulo, enquanto o pessoal vai, de repente, mandando uma pergunta aí para a gente a mais. Enquanto o pessoal vai mandando aí, a lista de exames está completa já, não deve estar faltando alguma coisa. Faltam dois exames que eu vou fazer na segunda-feira. É. Então, como é dia 30, a minha ficou para o dia 30, Uhum. acredito que seja tranquilo aí. Legal, legal. Mas vai dar tudo certo. E a gente vai conversando, né? Como a gente já falou ali no WhatsApp, né? A gente vai te orientando aqui do outro lado nessas próximas etapas, trazendo lembretes, tirando dúvidas, para que corra tudo bem. Romulo, como eu tô vendo aqui que o pessoal não tá mandando mais pergunta, eu não vou mais tomar o seu tempo não, tá? Na verdade, chegou uma última aqui, chegou uma saideira. Faltou eu baixar aqui os comentários. Chegaram duas, na verdade, né? Vamos lá. Arthur, o que você escrevia, Romulo, nos seus flashcards, basicamente? Normalmente, ou conceitos, né? Então, sei lá, deixa eu buscar um exemplo, ou completar, né? Então, uma frase, então, sei lá, a lidocaína tem uma meia-vida curta, né? Aí metade do flashcard tá com a lidocaína, o início da frase e o final curta. Eu procurava sempre botar a frase dos livros, porque no exército
principalmente, é tudo copia e cola, ou seja, eles usam muito, o enunciado e a resposta são exatamente como está no livro, então isso ajuda você a lembrar também na hora da prova, né? E classificação, né? Sei lá, classificação dos anestésicos, classificação dos vasoconstritores, aí do outro lado as respostas, de tudo eu usava praticamente chegou um período ali passado os primeiros meses que eu usei só praticamente flashcard para fazer resumo, né? Então, sei lá, anemia ferropriva. É um lado do flashcard, os sintomas do outro, uma patologia, os sintomas. Né? Na patologia é muito fácil de fazer flashcard, mas eu tentei fazer de tudo. Né? Então, tinha lá o guia para pacientes com necessidades especiais. Então, autismo, quais são os cuidados? Do outro lado, os cuidados, exatamente como estava lá. Então, assim, para ter uma noção, no final disso tudo, hoje eu já tenho ali mais 2.000 e poucos flashcards Cara, focados nesse concurso, né? Então, basicamente, chegou um momento que tudo que eu estudei e estudava tinha nesses flashcards. E hoje tem vários aplicativos que você usa aí na internet, que as revisões são diárias, né? Então você usa isso para revisar diariamente. Ele mesmo te lembra o que, que você está esquecendo e que tem que estudar naquele dia. Então é uma ferramenta, entre aspas, tecnológica, que não é tão tecnológica assim, que ajuda bastante. foi exatamente essa pergunta que a Mayara fez aqui. Foi algum aplicativo específico que você usou para flashcard? Eu uso o Enki, tem vários, né? Mas esse é gratuito e para Android você consegue baixar no celular também. Para iOS você não consegue usar no celular pelo aplicativo, mas consegue usar pelo navegador. Legal, bacana. Então, é uma ferramenta aí, pessoal, que vocês podem usar para fazer os flashcards de vocês, tá? E tem uma última pergunta aqui, Romulo. O Edson perguntou o seguinte: o concurso abre todo ano e quais especialidades a Bizu fazer para ter mais chance de passar? Você consegue responder essa aí? Consigo. O concurso sim abre todo ano, podem mudar as especialidades ali, né? Sim. E não tem como você escolher uma especialidade só para o concurso, é bem arriscado, né? Enfim, principalmente para o que você quer fazer para o resto da vida, eventualmente, de carreira. E pode acontecer mesmo sendo a especialidade que mais abre, que no seu ano, ao longo daqueles anos, não abra a especialidade. Então, a primeira coisa é escolher a especialidade que você gosta, né, de fato, tem afinidade, porque é uma coisa que você vai ter na carreira do Exército, ou de qualquer uma das Forças Armadas também. E aí depois você pensa em se preparar para a prova. Acho que o primeiro é realmente escolher por conta própria a especialidade. Se possível, né, Romulo? Só complementando o que você falou, se possível casar a sua afinidade com uma especialidade que abre bastante, ou razoavelmente bem ali, perfeito. Casamento perfeito, você vai ter várias oportunidades para entrar nas Forças Armadas. Cirurgia, para finalizar a conversa aqui, eu acho que você deu um pouquinho de sorte ali, né? 4 anos seguidos, ou 3, alguma coisa assim, abrindo no Exército ali, pô, Sim. não é comum. É, sim, acho que dei sorte, porque era a prova onde eu me via com mais facilidade. Mas também nas outras forças ela também deixou de aparecer do nada, assim, É né? do Porque nada. aparecia muito na Marinha e na É. Aeronáutica e parou e nunca mais, assim, nunca mais, sei lá, 5, 6 anos que não vem nessas outras, né? Mas sim, principalmente esse ano, né? Que era um ano que eu estava mais preparado e abriram mais vagas, 2 vagas para ampla, com certeza tem um pouco de sorte também, né? E você aproveitou, né, a sorte que você teve, né? Você aproveitou a oportunidade, se dedicou e passou na prova. E nessa linha, Romulo, finalizando aqui a nossa conversa, eu preciso te agradecer mais uma vez pelo aceite, né, do convite, né, de ter conversado não só comigo, mas com todas as pessoas que foram muitas, inclusive, tá, que acompanharam o nosso bate-papo hoje aqui. E mais uma vez, Romulo, parabéns pelo seu resultado. Eu te acompanho há algum tempo, né? Você não entrou ontem, né, no Dentista Militar. Se eu não me engano, foi no final de 2023. Acho que foi logo quando você começou a estudar para valer ali. E assim como eu disse para os outros colegas também, que eu também acompanhei a evolução, né, que outros colegas que passaram aqui nos concursos que passaram pelo Dentista Militar também, ver essa evolução de vocês é muito interessante. É fascinante, na verdade, assim, sabe? E essa persistência que vocês demonstraram, pessoal, para vocês que estão assistindo aqui a gente ainda,
é fundamental. Vocês vão evoluir. O Rômulo evoluiu na classificação dele, ele persistiu. E só passa quem persiste. Se você desistir, é muito óbvio isso que eu estou falando, mas você não vai conseguir passar. Então, ele deu o caminho das pedras aqui. É só seguir o que ele falou que vocês vão conseguir também. Rômulo, parabéns mais uma vez. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Boa noite. Um abraço. Um abraço, pessoal. Um abraço, Rômulo. Até mais. Tchau, tchau.